estabelecido alguns valores que nós queremos levar a igreja a um desenvolvimento de uma visão que possa ser concreta, ser real dentro de nós, de alguns princípios que são os nossos princípios, os nossos valores, amém? Um desses princípios é que nós amamos a Deus, aleluia. Você ama o Senhor? E sabemos que fomos chamados para compartilhar esse amor com os outros, amém? Glória a Deus. Outro dos princípios, querido, é que nós queremos desenvolver, nós queremos crescer numa experiência de fé. Você quer crescer numa experiência de fé, querido? Queremos viver a fé. Fé não é algo para você dizer que tem. Fé é algo para você viver, amém? Nela e por ela. Não é algo que você tem. A fé não é uma questão conceitual. Fé é muito mais do que algo que eu tenha como um conhecimento ou um conceito. Fé é uma convicção estruturada dentro de mim, que me sustenta em toda a situação na presença de Deus, amém? Fé é uma estrutura dentro de você que te sustenta diante de Deus, permanecendo firme nele em qualquer que seja a circunstância. Glória a Deus. Como é que está essa estrutura de fé dentro de você? Davi, quando passou por uma experiência de luta, por ter pecado, por ter se afastado dos propósitos de Deus, por ter se distanciado da voz do Espírito Santo, mas quando ele caiu em si, ele reconheceu isso, ele clamou ao Senhor dizendo: Deus, cria em mim um coração puro, ou seja, limpa o meu interior, limpa, Deus, o meu coração, os meus sentimentos, os meus pensamentos, limpa o meu interior. Mas ele pediu também: restaura em mim um espírito firme, um espírito inabalável. É isso que Deus quer que você seja e tenha e esteja, uma pessoa firme. Como no Salmo 57, a pastora Aminda mencionou isso na quarta-feira, foi uma bênção a palavra dela, dizendo: firme está o meu coração, ó Deus. Bem, então tá bom, irmão, onde é que estava? Pode deixar como estava, e estava bom. Firme está o meu coração. E como é que você pode dizer isso, querido? Quando você é firmado e estruturado pela fé que você tem, amém? Nós precisamos ser uma igreja firmada na fé, uma fé viva e ativa, que crê nos milagres, que crê no poder de Deus, que apesar das circunstâncias e a despeito das circunstâncias, nós continuamos firmes na fé, amém? Como é que você está, irmão? Firme na fé. Quando alguém te pergunta: como é que vai? O que você responde? Tem uns que respondem: na luta, né? Tem uns que lá, mais simples, lutando, vai lutando, né? Mas você vai dizer: eu estou firme na fé, amém? Como é que vai, irmão? Como é que vai, irmão? Amém, glória a Deus, aleluia. Pedro diz o seguinte, eu quero que você leia comigo rapidamente, nós vamos abrir alguns textos da Bíblia. Abra em 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 em diante, rapidinho, me ajuda aí, vamos ser prontos na Bíblia. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, e nos regenerou para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, quer dizer, não murcha, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados com várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não tendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa
alma. Amém, queridos? Querido, toda essa introdução do apóstolo Pedro foca na sua salvação, foca na sua vida eterna. Diz que nós somos gerados de novo para uma viva esperança. Mas para que essa viva esperança? Porque para nós está reservada uma herança nos céus, uma herança, uma recompensa que não se perde, que não murcha, que não acaba. E essa herança é a nossa salvação eterna. Ele diz, essa salvação está guardada para você que é guardado pela sua fé. Sabe o que é que te preserva no caminho para receber a salvação eterna? É a fé de Deus que está em seu coração, que te guarda. Amém? Mas o apóstolo Paulo fala, ainda que, por breve tempo, se necessário. Eu gosto da maneira como ele coloca. Ele não diz assim, olha, agora você que tem fé, irmão, prepara o lombo, que lá vem o lenho. Ele não diz assim, não, olha, quem crente é assim mesmo, sofre muito. Já viu gente falar desse jeito? Não, ser crente é muito difícil. Não, é difícil para quem não é crente. Quem é crente, quem tem fé, aí não é difícil, porque ele crê no Deus que tudo pode, ele crê no Deus que tudo faz, ele crê no Deus que tudo opera, ele crê naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então não é difícil. Então eu prefiro a linguagem do apóstolo Pedro, que diz que por breve tempo, se for necessário, nós sejamos contristados com várias provações. Então, quando vem provação, querido, não é desejo de Deus manter você debaixo do fogo da provação, não é desejo de Deus ver você sofrendo. Isso é quando é necessário, para um propósito específico, de aperfeiçoar a sua fé, de fortalecer, de aperfeiçoar a sua perseverança. Em Tiago fala que a provação gera perseverança, e a perseverança ela tem um fim completo, perfeito, de aperfeiçoar você. Agora, queridos, eu queria compartilhar com vocês sobre 3 níveis em que a nossa fé é provada. A fé vitoriosa, a fé que vai trazer a resposta da oração que você está esperando diante de Deus. Tem gente que fala, eu tenho orado tanto tempo e Deus não me ouve, Deus não me responde. Querido, Deus ouve sim, mas pode ser que Ele não vá responder, se você está orando da maneira errada. Mas eu oro as palavras certinhas, mas não só as palavras que tem que ser certa, a atitude do nosso coração, a natureza da nossa fé. Jesus disse, chega um homem diante dele e fala, Senhor, se o Senhor pode, me socorre, livra o meu filho que está endemoniado. Jesus falou para ele, se pode? Se posso, em outras palavras, se eu posso, tudo é possível aquele que crê. Por isso que a sua fé é tão importante, querido, porque é por ela que você vai herdar a vida eterna, é por ela que você vai agradar a Deus. O que diz em Hebreus 11:6? Sem fé é impossível agradar a Deus. É por essa fé que você vai conquistar a vitória que você busca. E essa fé tem que ser exercitada, tem que ser treinada, tem que ser provada, e haverá em 3 níveis onde elas vai manifestar o seu valor. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Amém? Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Glória a Deus. Nós vamos ler um texto bastante conhecido, versículo 22. Amém? Mateus 14, verso 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava muito longe, a muitos estádios, a muitos quilômetros da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, entre
3 e 6 da manhã, por volta de 4 horas da manhã, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amém? Quem é Jesus, querido? Verdadeiramente é o Filho de Deus. Amém? Nós precisamos confessar isso sempre, declarar sempre. Uma coisa que o diabo não gosta de ouvir, e você deve declarar isso com fé e com alegria, exultação no seu coração: Jesus, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Noutra situação, Jesus perguntou: quem vocês acham que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: feliz é você que recebeu essa revelação do trono do Pai. Amém? Queridos, nessa passagem, a Bíblia diz que Jesus, tendo feito o milagre de multiplicar pães e peixes, caindo à tarde, ele compele os seus discípulos a pegarem um barco e ir embora, atravessar aquele mar da Galileia. E ele ficou despedindo as multidões, e depois separou um tempo para orar. Eu não sei dizer para vocês, queridos, se era o propósito dele, antevendo tudo o que iria acontecer, se ele simplesmente quis colocar os seus discípulos numa prova, dizendo: vão, sabendo daquilo que eles iriam passar, e que ele os alcançaria a tempo, ou se simplesmente no seu coração premia o desejo, a necessidade de um momento a sós com Deus, e depois, naquele tempo de oração com Deus, vendo ele à distância a situação e entendendo a realidade com os seus discípulos, ele foi ao encontro deles. Então nós não entendemos muitas vezes acerca do porquê e da maneira que Deus faz as coisas, não é verdade? Quantas situações que você diz: mas por quê? Por que eu estou passando isso? E sempre aparece alguém querendo explicar a Deus. Isso é um perigo, querido. Toma cuidado quando você se propor a fazer isso, né? Às vezes a gente visita uma pessoa numa situação de dor, né? Às vezes numa situação de perda, num velório, outra situação, e a gente se põe: não, olha, Deus quis isso por aquilo, Deus fez isso para aquilo. Cuidado, querido, você ficar explicando Deus. Deus é Deus, Ele não precisa se explicar. A Bíblia não começa explicando Deus, ela começa dizendo: criou Deus os céus e a terra. Deus é Deus, e ponto. E nós muitas vezes não entendemos, e nem precisamos é confiar e entender simplesmente que Ele sabe todas as coisas. Amém? Me lembro que quando eu me converti, tinha uma música muito bonita que dizia que melhor do que tudo saber é saber que Deus sabe por nós, e melhor do que tudo ter é ser filho de Deus, porque aí Ele vai prover todas as coisas. Amém? Então nós não sabemos por que Jesus deixou os seus discípulos estarem naquela situação, mas já era alta madrugada. A quarta vigília da noite é um período que compreende das 3 da manhã às 6. Se for pela média, 4 horas da manhã, um breu, uma escuridão, um tempo de tempestade. Então eu posso dizer realmente que a noite era escura, as ondas agitadas. Há uma outra experiência, eles haviam passado uma outra experiência, e o mar agitado, o vento açoitando, as águas entrando no barco, e eles já ficaram em desespero, e havia uma diferença. Jesus estava no barco, dormindo lá atrás, num travesseiro, tranquilamente, mas Jesus estava no barco. Então eles acordaram Jesus, dizendo: Senhor, o Senhor não se preocupa que a gente pereça, nós vamos morrer. Acordaram Jesus, e Jesus, acordando, disse: homens tímidos, fracos na fé. Em Lucas ele pergunta: onde está a tua fé? Em Marcos relata que Jesus disse: pequena é a tua fé.
Aliás, em Marcos ele diz: não tendes fé. E em Mateus ele diz: pequena é a vossa fé. E ele acorda, levanta e repreende: cala a boca, vento, quieta mar, e tudo serenou e acabou o problema. Eles já haviam tido essa experiência com o Senhor. Jesus é assim. Eles dizem que quando você quer ensinar alguém, você vai e faz junto com a pessoa, e depois você deixa a pessoa fazer. Não é assim? Ele estava no barco, mandou o vento calar, mandou o mar se acalmar, e tudo se fez calmaria. E Jesus disse para eles: pequena fé de vocês, onde está a fé de vocês? Por que vocês não têm fé? E passa um tempo, então Jesus agora resolve dar a eles uma nova experiência. Diz: vão vocês na frente. E agora eles não tinham como acordar Jesus ali. Jesus não estava dormindo no travesseiro, Jesus não estava na popa do barco como na outra experiência, Jesus não estava à proa do barco, ele não estava no barco. E às vezes a nossa sensação é essa, querido. Muitas vezes a gente está na casa de Deus, tem alguém orando por nós, há um milagre acontecendo. Talvez você é casado e tem um marido que ora, que tem fé, e então você escora na fé do seu marido. Ou então o contrário, e muitas vezes é o contrário, é a mulher que é aquela âncora de oração, de fé, de confiança, e o marido meio folgado, deixa a espiritualidade por conta dela. Às vezes você é um jovem, seu pai é que, sua mãe é que vai estar orando por sua vida. Às vezes você está deixando para alguém, mas há um momento, querido, que Jesus te coloca numa situação em que é você e a sua fé. E os discípulos estavam naquele momento. Eu não sei o que você está vivendo hoje, talvez você esteja passando por uma prova da sua fé. Agradeça a Deus, porque é a oportunidade de você crescer numa experiência com o poder de Deus que vem ao seu encontro. O Senhor não te abandonará, o Senhor não te deixará. Em Hebreus diz que nós devemos ter essa confiança, porque Ele disse: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E aí ele conclui: portanto, afirmemos confiantemente: o Senhor é a minha força, e eu nada temerei. Amém? Mas os discípulos então estavam no mesmo princípio, eles não haviam aprendido, amedrontados, assustados, dominados pela circunstância. Olha, humanamente eu compreendo, se eu estivesse no meio de uma tempestade como aquela, talvez eu me sentisse como eles, mas eles haviam há pouco tempo tido uma experiência com o Senhor, em que o Senhor ordenou ao vento que se calasse, ao mar que se aquietasse, e ainda os repreendeu dizendo: cadê a fé de vocês? Em outras palavras, dizendo: vocês poderiam ter feito isso. E agora era a vez e a hora. E eles, a Bíblia diz lá em Lucas que a única coisa que eles faziam era remar, lutar, gastavam as suas forças. Às vezes você está gastando forças onde você deveria usar fé. Preste atenção. Às vezes você está, gastando grito, gastando a alma, brigando, discutindo, onde você deveria exercer fé. A ação que Deus quer, às vezes ela é uma ação de fé. E quando Ele vem ao encontro, porque também se não viesse ia afundar todo mundo, e eles começam a assustar com aquele vulto no meio da madrugada, né? Tem aquela célebre frase: quanto mais rezo, mais assombração aparece, né? E eles ficaram imaginando que era uma assombração, e Jesus disse: não temam, tenham coragem. Primeiro princípio que eu queria colocar para vocês, querido: fé é uma questão de ousadia. Fé é uma questão de ânimo, de coragem. O que Jesus falou para eles lá atrás, quando ele estava no barco, foi: por que sois tímidos? Por que sois tímidos? Você está no meio de uma luta, irmão, por que esse medo, por que essa covardia, por que esse desânimo, por que esse abatimento? Ah, bispo, você não sabe o que eu estou passando. Eu posso não saber, mas eu sei que você tem um Deus na sua vida que é muito maior do que tudo quanto você possa estar vivendo ou passando. E Ele é contigo, e Ele está sobre a sua vida, e Ele é o que abre o caminho onde não tem caminho, Ele é que abre uma porta onde não havia. E se Ele não abrir o mar, Ele vai fazer você andar por cima. Mas se você confiar nele, você pode ter certeza, você vai vencer. Amém? Essa é a confiança que nós temos nele. Essa é a confiança que nós temos nele. Mas então Jesus diz: não temas, tenham ânimo, tenham coragem, sou eu. E nós vemos alguém se levantar no barco e dizer: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus falou para Pedro: vem, Pedro, pode vir. Primeira prova da sua fé, querido, qual é
a expressão da sua fé. A fé vitoriosa é uma fé que se expressa. Aliás, para mim, eu já disse isso em outras pregações há tempos atrás, que fé é a fé que verbaliza. Fé, para ser fé, ela tem que ser verbalizada. Às vezes você não vai verbalizar em alta voz, de maneira audível, mas às vezes você vai dizer dentro do seu coração, mas você vai dizer alguma coisa. Você vai dizer alguma coisa. Em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 13, está escrito, ele cita o Velho Testamento dizendo, está escrito, eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso também nós falamos. Aquilo que você crê é o que você acaba dizendo. E se você quer saber como é que está a sua fé, qual o nível, a natureza da sua fé, é só você prestar atenção no que a sua boca anda dizendo. O que você anda confessando? Que vai dar tudo certo ou que vai dar tudo errado? Que você vai vencer ou que não tem mais jeito? O que você tem proferido com os seus lábios? A palavra do Senhor conta a história de uma mulher que interrompeu o milagre. Quem lembra da história de uma mulher que interrompeu o milagre? Jairo, o chefe da sinagoga, vai atrás de Jesus. Jesus devia estar muito ansioso, uma expectativa muito grande. Jesus chega do outro lado do mar, desce ali, ele já aborda Jesus, e para não ter, dúvida, ele já se prostra aos pés do Senhor e fala, minha filha está morrendo, socorre Jesus. E Jesus disse, eu vou com você. E Jesus vai, a multidão vai com ele, todo mundo apertando, espremendo Jesus para ver o milagre. Estava todo mundo na expectativa, mais ainda o pai da menina. Imagina a tensão, no meio de tudo aquilo, de repente Jesus para, né? Imagina o poder de Jesus de parar uma multidão que o compelia. Ele parou, todo mundo teve que parar. E ele falou, quem me tocou? Mas Jesus, todo mundo te aperta. Não, alguém me tocou de uma outra maneira. Alguém me tocou com fé, porque eu senti que de mim saiu virtude, saiu poder. Aleluia. De que maneira você tem tocado Jesus, querido? De que maneira você tem orado? De que maneira você tem se colocado diante de Deus? Depende desta maneira para sair virtude, que vai mudar a sua vida. E a Bíblia diz que aquela mulher que havia tocado e imediatamente estancado uma hemorragia de 12 anos, ela sentiu instantaneamente, imediatamente ser curada daquele flagelo, daquele sofrimento, daquela angústia. E vendo que ela não podia mais se esconder, quando Jesus virou e questionou, ela relatou tudo o que aconteceu. E o que a Bíblia diz? Que aquela mulher disse para consigo mesma, se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, na barra da sua túnica, eu serei curado. Onde começou a cura daquela mulher? Na hora que ela tocou a veste de Jesus? Não, querido, ali ela concretizou, ali ela recebeu. Mas no momento em que ela disse, ainda que ela tenha dito para o seu interior, para o seu próprio coração, se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. A expressão da sua fé determinou a natureza da ação daquela mulher e o resultado que ela obteve. Qual tem sido a expressão da sua fé? Eu criei, por isso falei. Eu creio, por isso eu declaro. Amém. Vigia o que você fala dos seus filhos, vigia o que você fala do seu marido, vigia o que você fala da sua esposa, vigia o que você fala da sua vida financeira. Vigia, querido, o que você tem falado da sua própria vida. Vigia o que você fala da sua igreja. A sua igreja é uma bênção, é um lugar de acolhimento, é um lugar de palavra de Deus, é um lugar onde o Espírito Santo opera, um lugar onde há vida, onde há amor, onde há temor. E eu tenho que declarar a minha fé no Deus que me levantou neste lugar. Você tem que declarar a sua fé no Deus que te levantou neste lugar, porque Deus tem um propósito na sua vida.